do que a gente dá conta, né? Às vezes a gente vive uma situação e a gente fala, por que eu não fiz aquilo? Nossa, deveria ter feito aquilo, mas a gente faz o que a gente dava conta no momento. E era o que eu dava conta no momento. Mas se eu soubesse o que eu vou contar para vocês hoje, talvez muitos dos caminhos que eu não peguei, eu teria pegado. Como é um medo estranho e esquisito, eu vou pedir para a gente respirar fundo e a gente se abrir. Porque daqui 2 meses, daqui 3 dias, daqui 1 semana, talvez vocês me escrevam e falem: Nath, eu achei que eu não tinha isso, mas na verdade eu tenho. Então a gente vai falar... Bom, uma coisa também sobre mim é que eu sou tão apaixonada pelas emoções e sentimentos que eu fui estudar isso formalmente na PUC do Rio Grande do Sul. Sou especialista em autoconhecimento e filosofia. E isso é uma coisa sobre minha vida, e eu rodo o Brasil, então, ajudando as pessoas por meio da escrita a se conectarem com seus mundos internos. E eu achei maravilhosa a fala da Sebrae, porque é isso, né? Quando ela fala do eu, tem a ver com o nosso mundo interno, é sobre isso, né? Quando a gente fala do nosso mundo interno, a gente está falando também sobre os nossos negócios, sobre como a gente se posiciona na vida. Quanto mais a gente está consciente do nosso próprio tamanho, da nossa própria história, mais fácil a gente fica de se posicionar na vida. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre o medo de dar certo. E aí, gente, vocês podem estar pensando, cara, Nath, outro tema, porque esse eu não tenho. Esse daí não. E aí eu vou perguntar para vocês, se vocês já tiveram medo de precificar o trabalho de vocês, se vocês já, diante de uma oportunidade para subir de nível, pode ser profissionalizar o negócio, pode ser aceitar uma oportunidade para ir para um lugar maior, seja a possibilidade de sonhar um outro sonho que a família de vocês não sonhou, vocês já viveram o medo de dar certo? Se vocês, em alguma dessas perguntas, disseram, eu já vivi isso, então vocês já viveram o medo de dar certo. E aí eu queria começar contando uma história para vocês, porque isso é o que eu faço de melhor, é contar a história. Queria contar para vocês que em setembro, gente, eu ia viver um sonho. Um dos grandes sonhos da minha vida. Em setembro, meses antes, na verdade, uma produtora me chamou e falou, Nath, a gente queria fazer com você um ciclo de palestras abertas. Eu já estava acostumada a fazer palestras em empresas, assim, do jeito que eu estou fazendo agora. Mas palestra aberta é uma outra coisa. Palestra aberta é você se apresentar para pessoas que fazem questão de ir lá na bilheteria, comprar um ingresso para te assistir. E o teatro tinha quase 400 lugares. E quando a produtora me chamou, eu falei, cara, será que vai vender? Não tenho certeza se vai. E ela falou, confia. As vendas começaram em maio, e no comecinho de julho, todos os ingressos já tinham esgotado. A palestra seria em setembro. Isso quer dizer que muitos meses antes, todos os lugares já estavam ocupados. Eu fiquei muito feliz, evidentemente, com a notícia, mas estava vivendo todas as outras coisas da minha profissão e não pensei sobre isso. Faltando 1 semana para a palestra, que a gente pode ler como faltando 1 semana para eu realizar meu grande sonho, eu adoeci. Eu fiquei doente, gente. E eu fiquei doente de um jeito que eu não me lembrava de ter ficado doente nos últimos meses, nos últimos anos. Eu fiquei doente de um jeito que eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei muito doente. A palestra era quarta-feira e era segunda-feira e eu não conseguia levantar da cama. E eu falei, meu Deus, eu vou decepcionar quase 400 pessoas de uma vez, porque eu não tinha a menor condição. Eu pedi para o meu pai ir na farmácia, ele voltou com todos os remédios possíveis que tinham na farmácia e eu comecei a tomar, assim, descontroladamente, por medo de não melhorar. E aí teve um momento que meu pai foi até a sala e ele falou, eu vou espremer limão com gengibre e mel para você, porque isso é melhor que qualquer remédio que você vai tomar. E quando eu cheguei na sala e vi a cena do meu pai espremendo limão com gengibre e mel, a minha cabeça fez um déjà vu, gente. Quem assistia às visões da Raven? Sabe aquele momento que a cabeça dela vai para trás? Foi exatamente isso que aconteceu. A minha cabeça viajou no tempo e eu me lembrei criança. E por que eu me lembrei criança? Porque a minha mãe,
vez que ela estava perto de tirar férias, ela adoecia. Alguém se identificou, né? Toda vez que minha mãe estava perto de tirar férias, a minha mãe adoecia. E era uma coisa que acontecia tão frequentemente que virou natural, que ninguém mais questionava. Então, quando ela ia sair de férias, ela falava assim: ai, nossa, estou doente de novo. Acontece que para mim aquilo era muito estranho, gente. Porque minha mãe era uma pessoa que trabalhava duro. Acho que como a maioria das nossas mães aqui. Minha mãe, ela trabalhava 12 horas por dia, chegava em casa, fazia o trabalho doméstico, cozinhava para todo mundo, lavava a roupa de todo mundo. Minha mãe varria a casa. Minha mãe participava do coral da igreja, fazia artesanato. A minha mãe não parava. E aquilo para mim era muito estranho. Como é que minha mãe pode ter um corpo tão forte para o trabalho, mas ela nunca suporta a delicadeza do descanso? Como minha mãe dá conta disso tudo que ela dá conta, de segunda a segunda, mas quando é hora de descansar, minha mãe não dá conta? Aquilo era muito estranho para mim. Até que anos depois, eu com 38 anos, perto de realizar o meu sonho, adoeço. E aquilo faz uma ligação na minha cabeça. Eu me vejo como minha mãe. Como é que eu posso ter vivido os meses mais insanos e malucos da minha vida e ter suportado isso? Mas quando eu estou perto de realizar o meu sonho, de viver a coisa boa, quando eu estou perto de desfrutar, agora é o momento de desfrutar, eu adoeço. E aí, gente, a primeira pergunta que eu queria trazer é: quais são as crenças, as histórias, quais são as narrativas que a gente tem que fazem a gente desconfiar da coisa boa? Que fazem o nosso corpo adoecer diante da coisa boa? Que faz a gente olhar com meio de canto de olho, como se a coisa boa fosse trazer uma coisa ruim. Mas é melhor não ficar muito felizinho, não, porque se eu ficar felizinho, vai vir alguma coisa ruim. Quais são essas crenças que a gente alimenta? De onde que elas vêm? De quem a gente herdou? Que faz a gente desconfiar da coisa boa, do descanso, da leveza. O que é isso que faz a gente ter um corpo tão forte para a batalha, para a dureza, para o desafio, mas diante da coisa boa, parece que o nosso corpo rejeita? E aí eu queria contar para vocês uma outra história da minha família. E essa história não está no meu livro, infelizmente, porque meu pai me contou recentemente. Eu falei: pai, como é que você faz isso? Você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre medo de dar certo, você me conta a história só agora. Mas a história é a seguinte: meu pai, gente, ele tem 74 anos. E quando ele era jovem, como muitos dos meninos da geração dele, ele sonhava em ser jogador de futebol. E meu pai morou muitos anos em Poços de Caldas. Boa parte da família do meu pai é de Poços de Caldas, por isso que eu gosto tanto de Minas. E meu pai sabia, todo mundo na família sabia que meu pai queria ser jogador de futebol, que essa notícia corre. E aí um tio do meu pai, que morava em Poços de Caldas, nessa época meu pai morando em São Paulo, viveu muito em Poços de Caldas, nesse momento em São Paulo. Esse tio que morava em Poços de Caldas viaja para São Paulo, chega na casa do meu pai e diz assim: seu Antônio, o Caldeense, que é um clube de Poços de Caldas, está fazendo uma seleção com um jogador. Estão fazendo a famosa peneira. E eu sei que você gosta de futebol. Eu sei que o seu sonho é ser jogador de futebol. E eu queria saber se você topa participar da peneira. Meu pai, muito prontamente, disse: é óbvio que eu topo. Eu quero fazer esse teste. Meu tio, então, pega meu pai pelo braço, viaja até Poços de Caldas, e eles chegam lá no hotel onde o time está hospedado. E aí vamos começar a imaginar que meu pai, é como se meu pai estivesse aqui, e o sonho do meu pai estivesse no banner. Então ele viaja para Poços de Caldas, e ele dá um passo em direção ao sonho. Aí ele chega lá no hotel e eles vão conversar com o técnico. E o técnico pergunta coisas pro meu pai, do tipo: em que posição você joga? Mas você mora onde? Aí meu pai: mora em São Paulo. Aí meu tio: não, mas eu tenho casa em Poços de Caldas, então ele pode ficar aqui, qualquer coisa. E aí ele vai passando em todas as perguntas, e aí o técnico diz: então tá bom, para eu fazer a peneira com você,
antes de tudo eu preciso que você passe no exame médico. Então, no primeiro filtro do técnico, meu pai passou, então ele está mais perto do sonho dele. E aí meu pai chega na sala do médico. E aí vamos imaginar que assim, ninguém sabe não dá para prever como termina essa história, mas meu pai está muito perto de realizar o sonho dele. E aí chega no exame médico, o médico começa a examinar meu pai, olhar, tudo mais. E aí meu pai, o rapaz estica o papel para colocar aprovado na folha. Meu pai está cada vez mais perto do sonho dele. Quando o rapaz estica o papel para puxar o papel, para escrever aprovado, para levar meu pai para a peneira, meu pai olha para o médico e ele diz: não, eu estou bem. A única coisa que eu tenho... não acredito que ele fez isso. É o meu braço. É porque eu, quando era mais novo, sofri um acidente. Meu braço não estica completamente. E aí, nesse momento, o médico vira para ele e fala: seu braço não vai interferir na sua carreira de jogador de futebol, mas a gente não pode contratar um jogador de futebol com alguma lesão pré-existente se a gente não tiver antes um laudo médico. Porque se você se lesionar, a gente vai precisar garantir que essa lesão ela é pré-existente. E aí, naquele momento, meu pai sai da sala do médico. E o médico diz: volta para São Paulo. Pega uma nova carta do seu médico e volta aqui para a gente fazer o teste. E na hora que meu pai contou isso, gente, eu tive a mesma reação que vocês. Pai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o que você fez? O que passou na sua cabeça? Você estava assim, do lado do seu sonho. Aí você voltou lá no começo do caminho. Por que você fez isso? E aí ele me respondeu isso. Aquilo me pareceu tão grandioso que eu mesmo me demiti. Eu tive medo. E é isso que o medo de dar certo faz, gente. Ele faz a gente se demitir de situações, de contextos, de mudanças, de oportunidades que nos parecem, às vezes, tão grandiosas que fazem a gente acreditar que não é pra gente. Que nos parecem tão incríveis, que nos parecem que é tão maravilhosas que a gente tem a sensação de que erraram o endereço. Quando o medo de dar certo aparece, é essa sensação que ele traz. É como se você tivesse recebido uma encomenda, e aí quando você recebe essa encomenda, a sensação que você tem é: erraram o endereço, era para o vizinho de cima e não para mim. E aí, eu pergunto para vocês, de quantas coisas grandiosas vocês já se demitiram? Vocês já se retiraram? De quantas coisas grandiosas vocês já se esquivaram? Por terem a sensação íntima, e às vezes a gente tem dificuldade até de nomear isso, porque é duro, mas por terem a sensação de que aquilo não era para vocês. Diante da oportunidade de profissionalização do negócio, de aumentar o negócio, de dar um novo passo, diante de ocupar um lugar que vocês nunca ocuparam, mas que tem a oportunidade de ocupar agora, quantas vezes a gente olha para isso e a sensação é essa, de que erraram o endereço? E aí a pergunta que fica é: mas que força estranha é essa, então, que nos impede de realizar os nossos sonhos? Do que a gente está falando exatamente quando a gente está falando de medo de dar certo? E aí eu fui investigar isso, gente. E eu vou contar para vocês o porquê eu fui investigar isso. Como eu disse para vocês, eu sou jornalista. Mas como jornalista, eu sempre trabalhei atrás das câmeras. Então, eu tive uma passagem pela TV Bandeirantes, quando eu apresentei um programa feminino, chamava Superpoderosas. E aí, nesse momento, eu fui repórter e apresentadora, mas a maior parte do tempo eu trabalhei atrás das câmeras. E no jornalismo, eu nunca senti falta de ficar na frente das câmeras, porque o meu negócio era a rua mesmo. Eu queria ficar atrás das câmeras. Mas por conta do meu trabalho como escritora, eu comecei a receber convites para falar em público, para fazer palestras, para participar de entrevistas. E a minha resposta era sempre a mesma: não. E era um não que vinha de um lugar de muito medo. Eu nem racionalizava, não sei se vocês já viveram isso. Alguém te faz uma proposta, alguém te faz um convite, e a primeira coisa que você diz é não, você se defende, é um lugar de defesa. Então eu lembro que eu respondia os e-mails pensando numa desculpa bem elaborada, para que aquela pessoa não percebesse que era uma desculpa, e para que não fechasse a porta definitivamente. E aí teve um momento que eu cansei.
Porque tem um momento que cansa se esconder da vida. Tem um momento que a gente fala assim, cara, ou eu vou com tudo, ou eu desisto, porque exige uma energia emocional muito forte. Isso é uma coisa que a gente pouco percebe às vezes. Falar não é tão custoso emocionalmente quanto falar sim. E aí teve um dia que eu entrei na sala de terapia e falei, Renata, eu não aguento mais me esconder da vida. Eu vou começar a falar sim. E aí, como um convite da vida, na semana seguinte eu recebi uma proposta, um convite, para apresentar um texto como escritora num evento. E, gente, foi o pior fracasso que eu vivi na vida. Não é uma história de filme. Foi o pior fracasso que eu vivi na vida. Era um evento aberto, eu levei um texto muito profundo e íntimo, não combinou. Enfim, foi um fracasso muito grande. Mas isso me serviu para entender que força estranha era essa. E a partir dali eu comecei a investigar o que era aquilo. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer para entender o medo de dar certo e começar a não agir mais a partir dele, é entender que medo surge de uma noção de perigo. Então, aquele exemplo clássico. Você está andando numa floresta, vou dar um exemplo meu. Eu fui para Iporanga, no interior de São Paulo. Lá tem umas cavernas, é um lugar muito bonito, e a gente estava fazendo uma trilha. E no momento dessa trilha, tinha umas garras de um animal na árvore. E aí o guia me falou que aquelas garras eram provavelmente de uma onça. Eu não estava vendo a onça, mas as garras da onça estavam na árvore. E eu pelei de medo. Então, medo surge de uma noção de perigo, que pode ser objetiva, passou uma onça por aqui, mas pode ser também subjetiva. Natália, quando eu era criança, eu fui dormir, e aí passou uma barata no meu pé. E, cara, agora eu tenho muito medo de escuro, porque quando eu estou no escuro, eu sinto que alguma coisa vai passar no meu pé. Então, os medos têm a ver com a nossa história. E quando a gente entende que o medo tem a ver com a nossa história, a pergunta que surge de novo é, mas que diacho de medo é esse? Que surge na coisa boa, que surge nos nossos sonhos, que surge quando a gente está vivendo coisas que são muito grandiosas ou que poderiam ser, mas que a gente não deixa que sejam. E aí, para a gente entender o medo de dar certo, é preciso olhar para aquilo que a nossa mente interpreta como perigo, mesmo que não seja. E aí eu vou pedir para vocês ficarem muito atentas nessa parte, porque é geralmente nesse momento que a gente começa a identificar e dar forma ao nosso medo de dar certo. O medo de dar certo aparece quando aquilo que vai dar certo, ou aquilo que pode dar certo, implica em mudanças. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Todos os exemplos que eu vou citar agora, gente, para escrever o livro e fazer essa pesquisa sobre o medo de dar certo, eu ouvi mais de 100 pessoas, majoritariamente mulheres, e todas essas histórias são reais. Medo da mudança, esse é um exemplo. Sempre sonhei em trabalhar em um hospital. Fiquei sabendo sobre uma seleção e resolvi me inscrever, mas não concluí porque fiquei com medo de ser selecionada. Mesmo com a inscrição incompleta, me chamaram. Aceitei, mas depois fiquei com medo de passar e dar certo. Medo de viver o novo. Às vezes, a gente deseja muito que as coisas deem certo. Às vezes a gente faz planos, às vezes a gente projeta, às vezes a gente desenha os nossos negócios, desenha os nossos caminhos profissionais. Só que a gente não coloca nessa conta que para fazer essa coisa dar certo, a gente vai ter que lidar com a mudança. A gente vai ter que lidar, muitas vezes, com a mudança de rotina, a gente vai ter que lidar muitas vezes com a mudança de casa. Às vezes a gente, para realizar o nosso sonho de fazer um projeto, a gente vai ter que mudar de cidade. E aí, o medo de dar certo se instala, né? O medo de dar certo muitas vezes tem a ver com o medo da mudança. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de mudança de trabalho, por exemplo, quem já mudou de trabalho, acho que já passou por isso, né? Às vezes você estava muito insatisfeito numa empresa, você não aguentava mais aquela empresa, seu chefe era o ó, você não aguentava mais ver a cara dele, e aí você começou a mandar currículo para trabalhar numa nova empresa. E aí essa nova empresa te chama, e aí você vai para a entrevista e você passa na entrevista, o salário é ótimo, os benefícios são ótimos, mas aí quando você começa a recolher as coisas na empresa antiga, começa a dar uma angústia. Aí você fala assim, cara, será que eu queria mesmo mudar? Será que eu queria mesmo sair desse emprego? Será que eu queria mesmo assumir esse concurso? Será que eu queria mesmo mudar esse negócio?
Será que eu queria mesmo dar esse passo? Porque mudar de emprego, ou mudar no geral, não é tirar um crachá e colocar outro, né? A gente muda uma coisa pequena na nossa vida e isso impacta todo o restante. E por que é importante nomear isso e colocar no radar isso? Porque aí a gente pode dizer, entendi, na verdade não é que não faz sentido mais esse projeto para mim. Não é que eu não quero mudar, é que eu estou com medo de mudar. Eu estou com medo do desconforto que isso vai lhe dar. É porque até então isso aqui estava muito ruim, mas pelo menos era familiar. Estava muito ruim, mas pelo menos estava minimamente ali conhecido. E aí quando a gente nomeia, a gente consegue apontar as coisas para as causas certas. E aí a gente não trava diante de mudanças que são muito importantes para a gente. Segundo ponto, eu acho que isso tem muito a ver com o empreendedorismo, são as expectativas novas. O medo de dar certo vem colado no medo de ter de lidar com as expectativas novas. E esse é um depoimento de uma empreendedora. Uma pessoa conhecida da minha cidade comprou os meus produtos e divulgou nas redes dela, nas redes sociais. Muita gente me adicionou no Instagram. Na mesma semana, parei de postar. Fiquei com medo de não conseguir suprir as expectativas de tanta gente. Era uma mulher que tinha lá os seus produtos, era uma empreendedora, ela alimentava as redes sociais para vender os produtos, para divulgar os produtos. Na semana que uma pessoa muito conhecida da cidade dela fez a divulgação dos produtos dela e os produtos tiveram um alcance, tiveram uma projeção que nunca tinham tido, ela parou de postar. Ela parou de divulgar. Ela parou de falar sobre aquilo. E aí, quem está de fora, mas você está maluca? Como é que é isso? Você trabalha tanto, você vai dormir tarde, você acorda cedo. Cara, você está dando sua vida por esse negócio. E aí, quando a coisa dá certo, você recua? Não faz o menor sentido. Mas daí a gente precisa aprofundar um pouco. E entender, na verdade, eu estou com medo de dar certo porque eu estou com medo de não suprir essas expectativas. Eu estou com medo porque antes eu pensava e me preocupava com a galera do meu bairro. E agora a cidade inteira me conhece. E aí, de novo, por que é importante nomear? Porque agora, quando eu sei que eu estou com medo do olhar da cidade inteira, eu posso me preparar para lidar com esse olhar. Eu posso entender como é que fica mais confortável para mim para lidar nesse cenário. Um outro aspecto do medo de dar certo que é muito comum em empreendedoras é ser a primeira da família. E aí esse é um outro depoimento de uma empreendedora. Trabalho com artesanato há muitos anos e em 2024 tive a oportunidade de aumentar o meu negócio com o apoio de um curso de capacitação. Mas quando vi que isso me levaria para um outro nível, travei. Ninguém na minha família pôde escolher com o que trabalhar, e isso dialoga de novo com os dados do Sebrae. É como se eu não tivesse esse direito também. Então é isso, né? De repente a realização profissional te coloca num lugar novo, diferente. E por ser novo e diferente, por vezes a gente entende como errado. É tão novo, é tão diferente, é tão não familiar que me parece que é errado. E aí eu começo a sentir uma culpa por ocupar esse lugar que é tão novo, tão diferente. Eu começo a sentir uma culpa por poder escolher com o que eu quero trabalhar, com aquilo que faz meu coração vibrar. E aí, de novo, né, gente, a importância de nomear. Porque quando eu nomeio, eu digo, entendi, não é que o meu negócio, então, não faz mais sentido para mim. Ele faz tanto sentido que eu tô com medo de levar isso para frente. E aí eu posso olhar para isso, localizar isso na minha história e entender que eu tive oportunidades diferentes, fiz caminhos diferentes, fiz escolhas diferentes que me permitiram ocupar esse lugar. Esse ponto tem muito a ver com o anterior, que o medo de dar certo tem a ver com a quebra de crenças familiares. Que é quando a gente cresce, nós mulheres, isso é muito comum a nós mulheres, a gente cresce aprendendo que a gente tem que ofuscar o nosso brilho, ofuscar o nosso tamanho, para não incomodar as outras pessoas.
Eu dei uma palestra muito parecida com essa recentemente para mulheres empreendedoras e no final da palestra, quando eu abri para perguntas, uma dessas mulheres me disse: Natália, meu problema é que meu negócio está dando muito certo. Só que meu marido não é empreendedor. E tudo bem que ele não é empreendedor, ele não precisa querer as mesmas coisas que eu. Mas parece que o fato de eu querer ameaça meu lugar nesse casamento. E aí parece que eu tenho que fazer uma escolha entre seguir o meu sonho, seguir o meu desejo, ou escolher o meu casamento. E aí, conversando com ela, ela me disse: e o problema é que todas as mulheres da minha família escolheram um casamento. Então eu sou a primeira que está tensionando essa ideia. Eu sou a primeira que está se vendo diante dessa situação e pensando que não é justo que eu precise fazer essa escolha. E aí, nesse momento, a importância de se ver em rede. Porque esse tipo de situação é comum a todas as mulheres. E quando a gente se vê em rede, a gente percebe que a gente não passa por isso só. Em algum lugar, numa outra cidade, numa outra casa, no Brasil, tem uma mulher empreendedora passando por questões muito parecidas com as nossas. E aí, quando a gente se vê em rede, a gente consegue se fortalecer. E consegue também se perguntar: como é que você fez? Como é que foi para você? Quais foram os desconfortos? Como se a gente estivesse fazendo um caminho e parte desse caminho já tivesse sido pavimentado por uma outra mulher. E aí, por isso que, por mais doloroso que seja esse tipo de decisão, ela não precisa ser uma decisão só. Esse também é um aspecto muito comum do medo de dar certo, que é o medo da exposição. Hoje, todas as profissões, né, gente? Todo mundo, assim, que empreende ou não empreende, médicos, fisioterapeutas, artistas, escritores, enfim. Antes, pessoas que eram exclusivamente da arte precisavam aprender a lidar com algum grau de exposição. Hoje, todo mundo precisa, né? Porque as coisas estão nas redes sociais e a gente precisa vender os nossos produtos, a gente precisa falar dos nossos produtos, a gente precisa se comunicar, a gente precisa estar em alguma medida lá. E o medo da exposição vem muito colado a esse medo de dar certo, né? Que assim, se as coisas que eu fizer derem certo, quanto isso vai me exigir? O quanto isso vai me pedir para que eu esteja ali? E aí tem um depoimento que é: sou professora e veterinária e gostaria de criar conteúdo online. Cheguei a fazer uma live para 5.000 pessoas durante a pandemia, mas não dei continuidade porque tenho medo de aparecer, de não ter muito mais permissão para errar, de estar o tempo todo sendo vista. E é isso, né? O que meu negócio vai me impedir? Quais são os lugares que eu vou precisar ocupar? E essa, que é uma das que mais me toca, é o medo de honrar o próprio tamanho, né? Que é essa coisa de nós mulheres também aprendemos por tanto tempo a nos apequenar, a ficarmos escondidas, a ficar invisível, né? A não incomodar muito. Então fala bem baixinho para você não chamar atenção. Não, seja bem educada, porque assim você deixa o ambiente harmônico. E aí a gente vai se podando e vai se negando, e aí daqui a pouco a gente não está mais nem sabendo mais do que a gente gosta. Quantas vezes, nessas conversas eu ouço mulheres dizendo: Natália, eu não sei nem mais do que eu gosto. Que é isso, a gente vai abrindo mão da gente mesmo. E daqui a pouco a gente não sabe nem mais quem a gente é. A boa notícia é que é sempre tempo de se reencontrar. Sempre. Tem uma história que eu gosto muito, que eu vi muitos anos atrás, no comecinho do Pra Dar Mais Coisas, do podcast. Eu tinha feito um episódio, eu não me lembro mais sobre o que, não me lembro o que eu falei, mas lembro do que eu ouvi. Era uma mulher, ela era mãe, acho que de 3 filhos, e ela me contou que todos os domingos, exclusivamente todos os domingos, ela ia na padaria, porque tinha um ritual na casa dela de fazer o café da manhã. Então ela ia na padaria e ela comprava Carolina para o marido, porque o marido gostava de Carolina, comprava pão doce para os filhos, porque o filho gostava de pão doce, comprava rosca para a filha mais velha, porque a filha mais velha gostava de rosca, e só quando ela chegava em casa, ela lembrava que ela não tinha comprado nada para ela. Quando ela chegava em casa, ela percebia que ela tinha se esquecido. E aí qual é a beleza dessa história? Que aí um dia, ela calça as sapatilhas,
ela veste uma calça jeans, ela pega a bolsa, ela coloca no ombro, ela atravessa a rua do bairro dela, ela entra na padaria e ela pede pro padeiro: me vê lua de mel? E o padeiro dá um saquinho de lua de mel. E aí ela volta para casa dela, ela senta no sofá e ela come a lua de mel. Porque lua de mel era o que ela gostava. Era só o que ela gostava. E ela estava falando que esse exercício de ter comprado só o que ela gostava, Natália, para aquele momento eu não quis pensar no que meu marido gostava, no que meus filhos gostavam, eu não quis pensar no meu papel de esposa, nem de filha, nem de amiga, nem de irmã, eu pensei em mim. E é muito bonito da gente pensar, gente, que no mesmo caminho que a gente se perde, é o caminho que a gente se encontra. No mesmo caminho que a gente se perdeu, é o caminho que a gente vai se reencontrar. Um dia que eu me perdi, cara, exatamente o momento, milimetricamente, não tem como saber. O que eu sei é que há 10 anos eu atravesso a rua e eu compro pão e doce para todo mundo, menos para mim. Então, nesse domingo vai ser diferente. Eu acho que se reconectar com o nosso próprio desejo é uma coisa que só a gente pode fazer pela gente, né? Não tem como terceirizar o desejo. Eu não tenho como desejar por vocês, nem vocês por mim. Não tem como. Então, honrar o nosso próprio desejo é uma via de se reencontrar. E para mim é mais certeiro. É o lugar mais certeiro. E aí eu queria contar uma história para vocês. Que é a história da primeira vez que eu senti medo de dar certo. E que tem muito a ver com o medo de ser do próprio tamanho. Só vou tomar uma água rapidinho, tá, gente? A primeira vez que eu tive medo de dar certo, eu tinha 13 anos. E eu fui filha, gente. Não sei quem acredita em signo aqui. Quem acredita? Levanta a mão. Minha mãe era aquariana, entenderam? Minha mãe era aquariana. E minha mãe era, portanto, uma pessoa muito viva, no sentido mais literal da palavra. Minha mãe era uma pessoa viva. Minha mãe faleceu viva. Viva, muito viva. Ela era animada, ela era empolgada, ela matava a vida no peito, ela ia que ia, ela era viva. E aí, minha mãe me colocou na escola de natação, porque para minha mãe era muito importante que os filhos aprendessem a nadar. Eu acho que tem uma coisa de mãe que é assim, tudo que eu não pude fazer por mim, ou que eu não pude aprender, meus filhos vão saber. Então minha mãe queria tocar piano, ela colocava os filhos no piano, eu aprendi a tocar flauta, eu aprendi a nadar, tudo que minha mãe não pôde, eu fiz. E aí aconteceu, é que um dia minha mãe me inscreveu numa escola de natação. Para ela era muito importante que a gente aprendesse a nadar. E eu fui para a escola de natação, não porque eu gostava de natação, mas porque eu era obediente. Eu não curtia muito natação. Mas fui para a escola de natação. E por algum motivo, que eu também não sei explicar para vocês, eu era boa na natação. E um dia meu professor chegou na escola de natação. E eu lembro da cena até hoje, ele veio assim, na beirada da piscina. E ele falou, gente, é o seguinte, daqui um mês vai ter uma competição inter-bairros e eu gostaria muito que vocês participassem dessa competição. Na hora eu ouvi e falei, ai, graças a Deus, não quero. Mas ele olhou pra mim e falou assim, Natália, você vai representar a escola. E eu só porque era muito obediente disse sim, porque eu queria querer mesmo, eu não queria. E a partir daquele momento, gente, eu comecei a treinar para fazer a competição de natação. Eu lembro, e isso é uma das minhas memórias da pré-adolescência, eu tinha 13 anos, que minha pele cheirava cloro, de tanto que eu ficava dentro da piscina. O meu professor, ele encarnou o técnico do Phelps, sabe assim? Ele achou que ele tinha encontrado uma grande revelação, que a gente ia sair dali para as Olimpíadas. E eu comecei a treinar. Mas o que eu queria contar para vocês é da véspera da competição, porque esse momento me marcou. Porque na véspera da competição, meu professor agachou na beirada da piscina. Ele bateu no meu ombro e falou assim, Natália, você acabou de bater o seu RP, seu recorde pessoal. Então a história é a seguinte, se você mantiver esse tempo amanhã, você ganha do Eric, que ele sabia que era o melhor da outra escola, de lavada. Se você passa mais de um mês treinando para uma coisa, o que poderia ser? Se você passa 1 ano, 2, se dedicando a um projeto, ao seu negócio,
E quando chega o momento de você nadar de braçada, você nada, não nada? Você não espera ouvir isso? Gente, eu ouvi isso e deu tela azul na minha cabeça. Eu não consegui ouvir mais nada. Eu só ouvi coisas soltas, carboidrato, água, cedo. Não consegui ouvir mais nada. E aí no dia seguinte, minha mãe quase com a camiseta com a minha cara, né? Minha mãe é aquariana, falei pra vocês. E eu lembro da gente fazendo o caminho até o ginásio do Ibirapuera, que é um ginásio muito grande de São Paulo. E ela falando, filha, não fica nervosa. E eu falei, não mãe, eu não tô. E eu em pânico. E aí a gente chegou, gente, numa piscina, que eu não sei se vocês já tiveram numa assim, essa foi a única vez que eu estive numa piscina assim, que era uma piscina em que as pessoas treinam saltos ornamentais. Isso quer dizer que essas piscinas são muito fundas. Mas a gente está falando de alunos que eram muito bons na natação, certo? Zero problemas. Só que eu estava em pânico. E quando a gente está em pânico, o que a gente faz? A gente finge que não está, não é isso que a gente faz? O quê? Deveria ser, normalmente. E aí, eu ali, na piscina, e eu falei, eu vou fingir que eu não estou em pânico. Eu vou, claro, né, a gente não racionaliza desse jeito, você só pensa. Eu coloquei os braços do lado da perna, assim como eu estou agora, e eu pulei de comprido, gente. Por aí vocês já sabem que é uma péssima ideia, né? Gente, eu afundei. E no que eu afundei, eu comecei a me afogar. Que belo momento para se afogar, não é verdade? Comecei a me afogar. O que na minha memória foi uma eternidade, mas provavelmente foi muito rápido. Eu consegui colocar a cabeça para fora d'água, engolindo muita água. E na minha memória o professor virou para mim e disse, é sua vez de nadar. Anos depois, eu ia entender que o medo de dar certo ele se instaura aí, onde a gente sabe nadar de braçada. Exatamente onde você sabe fazer. Que poderia ser a sabotagem, ela entra onde a gente sabe fazer o negócio, onde você sabe nadar de braçada. E aí o que aconteceu? Saí da piscina, junto com o meu professor, e fui andando até a piscina onde aconteceria a competição. E quando chegou na competição, a gente subiu, naquele negócio que eu sempre esqueço o nome, de mergulhar. O juiz apitou, e quando ele apitou, eu caí na água. E aí eu entrei num estado que eu tenho certeza que todo mundo aqui já entrou, que é estado de flow. Você está tão apaixonado, tão concentrado, tão hipnotizado, você está tão ali onde você está, que parece que todo o resto não existe. Você está ali. São as rendeiras quando estão rendendo. Você está ali. Você está completamente ali. Não existe trânsito, carro, não existe ninguém mais. Às vezes você brigou com a sua irmã mais cedo, você nem está mais lembrando disso, porque você está ali. E eu comecei a nadar. E eu fazia aquilo bem. E eu comecei a nadar. Dei a cambalhota. Quando eu estava voltando, eu estava a 5 braçadas de chegar na outra ponta da piscina. Só que nesse momento, alguma coisa me tirou do estado de flow. Eu acho que foi o barulho da plateia. E naquele momento eu percebi, ou eu estou em último, ou eu estou em primeiro. Porque eu percebi que a touca do Eric estava no meu quadril. E nesse momento que eu percebi que a touca do Eric está no meu quadril, eu percebi que aquela, ou eu estou em último, ou eu estou em primeiro, na verdade eu estava em primeiro. Lembrei da fala do meu professor, que se eu deixasse o Eric para trás, eu ia ganhar a prova. E naquele momento, gente, eu fiz o que nenhum de vocês faria, eu acho. Eu comecei, na hora me deu uma imagem, né? Então eu me vi saindo da piscina. Eu me vi ocupando o primeiro lugar, o lugar mais alto do pódio. Eu me vi como vencedora naquela situação. E eu fiquei apavorada. E o que a gente faz quando a gente está apavorado? A gente age como se estivesse apavorado, né? E eu comecei a reduzir os braços e as pernas. E eu cheguei em segundo lugar. Porque o segundo lugar era o lugar que eu achava que eu merecia. Só que eu estou contando isso para vocês, e eu passei mais de 30 anos sem conseguir contar essa história.
Porque aí eu pergunto para vocês, quem perde de propósito? Quem? Quem diante de uma oportunidade de aumentar um negócio, diz eu não vou, diz eu não quero, diz, você sabe que, cara, eu até ia se eu tivesse um blazer branco, mas como eu não tenho, eu não vou. Quem inventa uma desculpa esparrapada e até descuidada diante de uma coisa que a gente poderia fazer? Quem? E esse é o problema desse tipo de emoção, é que ele causa vergonha. E a gente começa a achar que só a gente faz isso. E aí, a vergonha, ela fica embaixo de um plástico filme e ela vai se alimentando dessa vergonha e a gente vai ficando cada vez mais distante dos nossos sonhos, porque a gente não consegue nomear. É tão vergonhoso que a gente não consegue nomear. É tão vergonhoso que a gente não consegue cuidar disso. Tem uma moça, aqui de Minas, inclusive, ela participou... Aí ela tá aqui, né? Que ela participou da pesquisa do meu livro e aí me marcou porque ela me contou que ela vinha de uma família matriarcal. E ela era aqui de BH. Na verdade, ela não é de Governador Valadares, ela é de BH. E aí ela me contou que o sonho dela era mudar para São Paulo. Por uma razão, não porque ela gostava da cidade, porque é meio difícil gostar de lá, mas porque os pais dela se conheceram em São Paulo. E aí, quando ela tinha 16 anos, ela ficou apaixonada pela ideia de ir nos mesmos lugares que os pais dela se conheceram. Primeiro barzinho, primeira danceteria, primeira pizza que eles comeram. Ela ficou apaixonada por essa ideia. E aí, quando ela está com 16 anos, ela sonha com isso. E aí, ela vai juntando um dinheiro de mesada. E aí, quando ela está com 20 e poucos, ela consegue ir para São Paulo. E aí, ela chega em São Paulo e ela fala, cara, eu quero morar aqui. Nossa, eu quero morar aqui, meu Deus, eu quero morar aqui. E aí ela coloca uma meta para ela. 2024 é o ano que eu vou mudar para São Paulo. Era coisa assim, 2022. Eu vou mudar para São Paulo, eu vou abrir meu negócio lá, eu vou fazer as minhas coisas, vai dar certo. Só que ela trabalha muitos anos numa mesma empresa e o que ela não sabia é que em 2022, o ano que ela tinha decidido mudar para São Paulo, a vida deu um jeitinho. Talvez a gente poderia dizer, é Deus dizendo vai. Ela foi demitida e ela, que tinha muitos anos de empresa, ganhou uma bolada. Então assim, era pegar, colocar o dinheiro no bolso, comprar passagem de avião, São Paulo. Só que ela foi tomada por um medo, que era, e se eu for para São Paulo e isso mudar a minha relação com a minha família? E se eu for para São Paulo e eu começar a achar que a vida em São Paulo é melhor do que aqui? E se eu for para São Paulo e não conseguir segurar a onda de viver aqui? E aí, quando ela responde essa pesquisa, ela ainda não tinha conseguido mudar. E é isso, gente. Medo de dar certo faz com que a gente, diante daquilo que a gente sempre sonhou, se pergunte, quem sou eu para merecer isso? E essa menina conta uma história que é muito maravilhosa, e eu me identifico com ela, talvez vocês não, mas eu me identifico. Ela conta que, morando em Minas, ela tinha um flertezinho em São Paulo. Tinha um rapazinho lá que ela conhecia em São Paulo, era novinha, e ela conversava muito tempo com o rapaz. E eles trocando, né? Não, um dia a gente vai se ver, vai ser ótimo, vamos casar, vamos ter filho, vai ser lindo e tal. Só que ele não conseguia ir para Minas, ela não conseguia ir para São Paulo. Então ficava aquele flerte ponte aérea. Ponte aérea assim, né? De WhatsApp, de mensagem. E aí ela vai para São Paulo, certo? Contei para vocês que ela foi. E ela mandou mensagem pro rapaz. E ela falou, vamos se encontrar? E ele falou, não, vamos se encontrar. E ela falou, Natália, a gente marcou numa padaria. Porque era um lugar, né, que tinha bastante movimento, dava certo. E quando a gente marcou 10 horas da manhã para tomar café. E aí deu 10h05, ele falou, eu já cheguei. Deu 10h10, ele falou, você está chegando? Deu 10h30, ele falou, será que eu já peço alguma coisa ou ainda te espero? Ela falou que ficou vendo as mensagens chegando no celular e ela não conseguiu ir. Porque a pergunta que rodava na cabeça dela era, quem sou eu para merecer essa felicidade, essa coisa tão boa? Será que se eu viver essa coisa que é tão boa, que parece tão nova, o que será que vai acontecer depois?
O medo de dar certo, gente, e essa é uma forma de identificar ele faz a gente se sentir vulnerável, exposta, pequena, intrusa, quando as coisas dão certo ou estão perto de se realizar. Porque as causas do medo de dar certo são profundas. Eu vou demorar um pouquinho nesse slide, porque eu vi que tem gente tirando foto. E por que é tão importante nomear assim? Para a gente escapar do ciclo da vergonha. Porque no ciclo da vergonha, o que a gente faz quando a gente está com vergonha? A gente se esconde. E se esconder e empreender são coisas completamente opostas, né? Ou a gente se esconde ou a gente empreende, as duas coisas não vai rolar. Então, quanto mais a gente entende desse eu que o Sebrae fala, mais a gente consegue se colocar nesse meu negócio. E aí, como que a gente começa a desatar esse nó? A gente começa a desatar esse nó nomeando. E eu costumo dizer que nomear é como se a gente estivesse no fundo do mar. E assim, não dá para abrir o olho no fundo do mar, né? Arde o olho, você não enxerga nada. E aí nomear é quando você pega um óculos de natação e você coloca. Você ainda está no fundo do mar. Você está ainda envolto na água. Mas pelo menos agora você tem clareza. Você sabe com o que você está lidando. Você sabe minimamente para onde você pode ir. E aí uma coisa que a gente precisa lembrar quando a gente está lidando com essa emoção é que não é porque é sempre assim que precisa ser sempre assim. Ah, mas eu já vivi muitas vezes isso, já repeti muitas vezes esse comportamento, mas não precisa ser sempre assim. E aí, tem uma metáfora que eu gosto muito, para a gente começar a entender por que às vezes a gente repete esse comportamento. Eu acho que isso é muito importante. Depois que a gente nomeia, já entendi que eu estou com medo de dar certo. Já entendi que todos os nãos que eu disse até agora foi por causa disso. Aí você vai sair daqui e você vai falar assim, agora eu entendi, beleza. Aí dá 2 semanas, chega um e-mail na sua caixa de entrada e você se vê dizendo não. Aí você fala assim, cara, mas eu já entendi, por que eu estou falando não? Porque a gente tem um senso de familiaridade que ele funciona tipo um GPS. É tipo um GPS interno, e tem lá as nossas crenças, as nossas histórias, os nossos medos. E esse GPS vai levar a gente, não para o lugar que a gente quer, mas para o lugar que é conhecido. Então, assim, é como se você vai tirar férias. Aí você fala assim, cara, Nath, agora eu vou pra praia. Vou pra praia, comprei bronzeador, protetor, comprei guarda-sol, comprei canga, biquíni. Nossa, comprei várias coisas bonitas pra ir pra praia. Aí você entra no carro, você coloca lá no GPS, praia, e quando você vê, você tá no campo. Aí você fala assim, caramba, eu queria ir pra praia, eu cheguei no campo. Porque esse senso de familiaridade vai te guiar para onde você sempre foi. Se você sempre foi para a praia, se a gente não toma consciência, a gente vai continuar indo para a praia. O medo sempre vai agir para nos proteger. Então, se diante de uma coisa nova eu sempre me protejo, eu sempre me escondo, eu sempre vou continuar me escondendo, Como que eu mudo esse caminho? Nomeando. Entendi. O que acontece no meu corpo quando eu estou com medo? Cara, quando eu estou com medo, eu falo rápido, a minha respiração fica entrecortada, eu falo não para coisas que eu quero muito. Entendi, beleza. Tem uma coisa, gente, que eu gosto muito de dizer, é que a gente sempre diz assim, nossa, fui tomado por um medo inexplicável. Só que as emoções, elas têm padrão, e os nossos comportamentos também. Vamos imaginar quando a gente está com raiva. Quando a gente está com raiva, geralmente a gente vai para os mesmos lugares. Ou a gente grita, ou a gente fecha a cara, ou a gente responde curto, ou a gente... Ou a gente chora, exatamente. E quanto mais a gente mapeia o nosso comportamento, mais eu fico previsível para mim. Então, se eu sei que toda vez que eu estou com medo, eu tendo a me esconder, então... da próxima vez que aparecer uma oportunidade profissional, que aparecer uma chance de eu crescer, de eu realizar um sonho, eu sei que a minha tendência é me esconder. Então, dessa vez eu não vou me esconder. E o que eu vou fazer para não me esconder? E aí eu vou dividir uma ferramenta com vocês. Eu vou tirar um tempo antes de responder. Porque se eu responder imediatamente, eu vou para o meu lugar conhecido. Então, é como se eu entrasse no carro e, em vez de sair dirigindo,
eu vou dar um tempo. E aí eu vou checar para onde o meu corpo está querendo me levar. Ele está querendo me levar para a praia ou para o campo, que é o lugar que eu quero ir? Então, mapear os nossos comportamentos, mapear as nossas emoções, na verdade, é um jeito também de mapear os meus comportamentos. Quando eu estou triste, o que eu geralmente faço? Dificilmente a gente vai chegar num lugar em que a gente agiu de um jeito muito diferente. Isso geralmente são exceções. Mas o que vai determinando o nosso caminho são essas repetições de comportamento. E aí vocês podem me perguntar, como eu sei que eu estou com medo de dar certo? E aí, gente, eu vou trazer alguns sinais que são comuns dessa emoção, que eu percebo em mim e nessas mais de 100 pessoas com quem eu conversei, que foram também ditos pelas psicólogas e especialistas em mente humana, que eu também conversei. Mas como o nosso mundo é muito particular, é evidente que tem sinais que não vão estar cobertos aqui, ou que tem coisas que são muito específicas sobre a história de vocês e que aí a gente precisa caminhar junto, mas isso é bem comum. Um dos sinais que a gente se dá quando a gente está com medo de dar certo é a gente evita momentos importantes ou trava no meio deles. Então assim, eu estou perto de fazer alguma coisa. E aí quando eu estou perto, vou dar um exemplo bem nítido assim. Cara, eu sei que tem um lugar que aquela pessoa que pode me ajudar no meu negócio sempre vai. E aí eu tenho uma oportunidade de ir nesse bar. E eu posso ir nesse bar e conversar com essa empreendedora. E eu sei que ela pode me ajudar. Mas toda vez que eu estou para sair de casa, eu invento de fazer uma faxina. Ou toda vez que eu estou para sair de casa, eu ligo para minha mãe. Ou toda vez que eu estou para sair de casa, eu penso na gaveta que eu não arrumei e vou arrumar a gaveta. Então assim, toda vez que eu estou perto de fazer uma coisa que é muito importante para mim, eu volto para trás. A segunda coisa é você procrastina. E a procrastinação, gente, uma coisa muito importante sobre a procrastinação é que ela geralmente acontece por ansiedade, medo ou preguiça. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala: ansiedade é quando já deu errado amanhã. O amanhã nem chegou, mas a gente já sabe que deu errado. E aí eu procrastino porque entrar em contato com isso me dá tanta ansiedade que é melhor evitar. Então assim, cara, tem um happy hour, se eu for, eu sei que eu posso falar do meu negócio, eu sei que eu posso conversar com pessoas, eu sei que essas pessoas podem me ajudar, eu sei que eu posso circular, eu posso trocar contato. Mas a ansiedade de falar com essas pessoas, mas se eu souber, mas será que eu vou saber o que eu vou falar? E se a pessoa me perguntar uma coisa e eu não souber? Essa catastrofização que a nossa mente cria, né, essa ansiedade faz com que eu evite. Cara, isso está tão assustador para mim que eu evito. O segundo ponto da procrastinação, que também é uma pista, é a preguiça. Todo mundo que já deixou uma guia de médico vencer sabe o que é isso, né? Cara, a gente vai lá no médico, aí o médico pede de um monte de exame de sangue. Aí tem 6 meses para fazer o exame de sangue. Aí você fala assim, não, amanhã eu faço. Aí passa 1 mês. Ah não, daqui a pouco eu faço, passa 2. Ah não, vou fazer, venceu 3 meses atrás. Então a procrastinação tem a ver muitas vezes com preguiça. Ou, cara, saiu um edital. E esse edital pode me ajudar muito no que eu faço, no meu projeto. Mas cara, tem 80 páginas, cara, para ler. Nossa, que preguiça. E aí vem a procrastinação. E aí uma ferramenta que eu gosto muito é, toda vez que eu tenho que fazer uma coisa importante que me dá muita preguiça, eu separo em pequenas tarefas. Então assim, tem 80 páginas, beleza. Eu vou ler 10 na segunda, 10 na terça, 10 na quarta, 10 na quinta, 10 na sexta, 10 no sábado, na outra segunda mais 10, na outra terça mais 10. Quebrar em pequenas tarefas. Então assim, esse happy hour, cara, tá difícil pra mim. Cara, eu fico muito ansiosa. Me dá muito nervoso. Beleza, eu vou sair de casa, eu vou conversar com 2 pessoas. Metas pequenas. Eu vou conversar com 2 pessoas. E depois de conversar com 2 pessoas, eu me permito voltar para casa. Ou não. Eu vou conversar com uma pessoa, porque uma pessoa é o que eu dou conta. E aí eu vou me dar por satisfeita. Colocar essa meta antes da tarefa ajuda muito. Outro sintoma do medo de dar certo é, você diz, ou perfeito ou nada.
E aí, tem muita gente que pensa no perfeccionismo do jeito clássico, que é, tem que estar muito alinhadinho. Mas perfeccionismo também, gente, é quando a gente coloca metas cada vez mais absurdas e inalcançáveis, porque também é uma forma de se afastar. Então, assim, cara, eu vou submeter esse projeto nesse edital só quando eu falar 8 línguas. Assim, 8 línguas não é humanamente possível. Então a gente vai colocando metas cada vez mais difíceis para nos afastar daquilo que é importante para a gente. E aí um dos sintomas do perfeccionismo, o perfeccionismo no geral é o medo de errar, né? Mas um dos sintomas também é isso, né? Cada vez metas mais absurdas. E um dos últimos sinais do medo de dar certo é você se conforma. Então assim, já que foi sempre assim, então eu me acostumo com isso. Já que deu sempre errado, então é melhor nem tentar. Já que ninguém na minha família conseguiu, então também não vou me esforçar para conseguir. É como se a gente estivesse dizendo, já que é isso que o universo tem para me dar, então tudo bem, eu aceito. Só que geralmente a gente nem tenta, né? E aí, gente, um ponto do se conformar que é muito importante também é que a gente pode se defender do que é bom só porque a gente já se acostumou com o que é ruim. E aí é muito importante a gente também ficar atento a isso. E aí, gente, dito tudo isso, que eu preciso dizer para vocês, que eu sei que é muita informação, e eu demorei muito tempo para chegar a esse mapeamento, mas é que tá tudo bem. E uma coisa que eu me repito muito, tá tudo bem, querido coração. A gente ouve muito essa coisa de, me sabotei, eu usei mesmo essa palavra aqui algumas vezes, mas ninguém se sabota porque quer. Ninguém se sabota porque gosta de passar a perna em si mesmo. Não existe isso. A gente diz não quando queria dizer sim. A gente atrasa a nossa chegada em alguns lugares por uma forma de se defender, de se proteger. Tá tudo bem, querido coração. Por isso que adianta muito pouco, é muito pouco produtivo usar só palavras de incentivo para a gente mesmo. O que funciona mesmo a longo prazo é entender o que está acontecendo. Eu estou com medo por causa disso. É muito ansiogênico para mim por causa disso. Me traz muita ansiedade por causa disso. Maravilha! Como é que eu posso lidar com isso? Como é que fica mais fácil para mim? Qual é o menor passo que eu posso usar? E assim, gente, estou falando tudo isso e não quero cair também aqui num lugar de otimismo barato, de vamos lá, vamos gente, vamos fazer... Eu estou partindo do pressuposto de que a gente está falando de coisas que são importantes para vocês, como foram para mim. Então, assim, a gente não se sabota e nem se passa a perna de propósito. A gente faz isso para se proteger. Então, tá tudo bem, querido coração. A gente entende isso e diz, tá tudo bem. Vamos encontrar